Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Hoje, sábado, vamos desfrutar a segunda semana que estamos vendo, é justamente sobre o Evangelho da Glória de Deus. Nós já vimos sobre a importância do nosso espírito com relação ao Evangelho. E vimos ontem a importância de nós sempre cuidarmos da nossa consciência, para que ela, como ela é passiva, ela precisa receber luz e entrar em contato com Deus, né? Uma vez conectados. Então ela tem que estar sempre pura. Por isso que nós temos o sangue, a todo instante temos que aplicar. Porque caso ofendamos ao Senhor e ao corpo de Cristo, então nós precisamos tratar e aplicar o sangue. Isso é uma questão de consciência. E no dia de hoje fala justamente sobre nós cuidarmos das três partes do nosso espírito para manter o fogo, né? O fogo aceso. Aí, no dia de hoje, é a importância da comunhão, ó Senhor Jesus, comunhão com Deus. Nós vimos no início aqui, dentro desse assunto, para que o fogo seja mantido aceso, nós como essa sarça, né, que foi usada no Antigo Testamento como exemplo, nós como vasos devemos estar sempre cheios do Espírito, queimando, ardendo em nosso espírito. E isso, com respeito à comunhão, é o que nós vemos em João capítulo 4, versículo 24, que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adorar a Deus é uma questão de espírito. Adorar é mesmo que venerar e servir. Servir a Deus, não importa quais os serviços que façamos, é estar na comunhão com Deus. Amém? Então é isso que nós devemos entender. Tudo que fazemos, devemos estar exercitando o nosso espírito a todo instante para nos mantermos em comunhão com o Senhor. Amém? Então, não basta nós entendermos com a mente, é preciso exercitarmos o espírito, porque ainda que entendamos as coisas que temos que fazer, mas se não estivermos com o espírito exercitado, aí fica seco o trabalho, o serviço que fazemos para o Senhor e para a igreja. Então, Paulo diz assim para Timóteo: o Senhor seja com teu espírito. Está justamente em 2 Timóteo 4, versículo 22. O Senhor seja com teu espírito. Então, o irmão que transmitiu essa mensagem ainda falou assim: eu falo para você, o Senhor seja com teu espírito. Nós que somos leitores dessa porção. O Senhor seja com o nosso espírito. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, vejam bem, a questão do espírito é justamente nesse aspecto da comunhão. E a nossa comunhão com o Senhor requer que o nosso espírito esteja sempre pronto. Senhor Jesus. Nós vimos em Romanos 8,16, né, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é uma questão de espírito, de comunhão. Graças a Deus que temos o Espírito para termos comunhão com Deus. Então, nessa conexão, nós vemos também em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Isso não é maravilhoso? Graças a Deus. Então esses versículos aqui citados, esses três versículos, não é? Que é 2 Timóteo 4, 22, Romanos 8, 16, 1 Coríntios 6, 17, mostram para nós essa comunhão que nós temos com o Senhor, porque nós estamos unidos a Ele, é com o Espírito. Aí, nesse aspecto do Espírito, da comunhão,
nós temos a importância de, nessa comunhão com Deus, nos encher do Espírito. Isso é importante. Nós vemos isso em Efésios 5:18, né? Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas encher-vos no Espírito. Enchei-vos no vosso Espírito. Com o quê? Com o Espírito. Então, enchei-vos do Espírito. Onde? No nosso Espírito. Louvado seja o Senhor. E como que nós enchemos do Espírito? Cantando, louvando ao Senhor, amém? Invocando o nome do Senhor, orando, lendo a palavra, ruminando a palavra, falando a palavra, fazendo a comportagem dinâmica, saindo com a igreja por 15 minutos, por meia hora, por 1 hora, quer uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou todo mês. Ou seja, nós precisamos estar sempre lá fora, exercitando o nosso espírito de comunhão com Deus, uma vez que nós estamos cheios do Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor. Então é isso que Paulo disse, né, para Timóteo. 2 Timóteo 1, versículo 7. Timóteo, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, espírito de covarde, não. O espírito que Deus nos deu é um espírito de amor, um espírito de poder, e o espírito, esse espírito, ele é também de mente sóbria ou de equilíbrio. Amém? Quando fala aqui de moderação, ser moderado é alguém ser equilibrado. E ser equilibrado é ter uma mente controlada pelo Espírito. Amém? Senhor Jesus. E uma vez que nós recebemos o Espírito de poder, nós vemos que poder no grego é dynamis. Dynamis é justamente poder, energia, ou seja, é uma função energizante de velocidade, de poder, atuante, constante. Deus é assim. E nós é que devemos, então, acionar. Sempre lembrando, tem irmãos que oram assim: Senhor, libera o meu espírito. Não, o Senhor não vai liberar o seu espírito. Você que tem que liberar o seu espírito, acionar a turbina para que o espírito de poder encha você de poder, de energia. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, essa palavra, né, que nós estamos desfrutando, nós temos que entender que é para todos. Não podemos dizer assim: essa palavra não é para mim, essa palavra é para alguém. Não, essa palavra é para nós. Nós precisamos exercitar um espírito que não é de covardia, é um espírito de poder, é um espírito de amor e um espírito de mente sóbria, de equilíbrio, de moderação. Louvado seja o Senhor. Então, as nossas 3 partes que compõem a nossa alma, a nossa psique, a parte psicológica, nós temos aqui que o espírito que foi dado a nós é um espírito de amor, primeiro de poder. O poder está relacionado com a nossa vontade. Por quê? Quando nós recebemos a palavra e somos iluminados e entramos em comunhão com o Senhor, logo o espírito de poder toma a nossa vontade e nos energiza. É na vontade que o Espírito atua, a partir do nosso espírito, usando a nossa vontade para nos unir à vontade de Deus, para que então Ele traga o seu propósito que está na sua vontade e enche a nossa vontade do seu propósito, e assim nós somos uma só vontade, cumprindo um único propósito que Deus tem. Amém? Por isso que nós recebemos o Espírito de poder. Ó Senhor Jesus, para sermos vencedores, precisamos exercitar o Espírito de poder para que a nossa vontade sempre tome a decisão em favor de Deus. Amém? Senhor Jesus. E ainda, depois dessa experiência do poder que está relacionado com a vontade, nós temos também o amor, né? O amor, resumindo, né, está relacionado com a nossa parte emotiva, a nossa emoção, certo? Porque quando nós tocamos no amor de Deus em nosso espírito, a nossa emoção fica maleável e aí ela é tomada pelo sentimento do espírito
e flui de nós como o amor de Deus, o ágape. Louvado seja o Senhor. Amém? E outro ponto importante que podemos resumir é sobre moderação. Moderação está relacionado com a mente. Por isso que uma tradução é que Deus nos deu um espírito de mente sóbria, o espírito de equilíbrio, o espírito de moderação. Amém? Então, esse espírito, que é o Espírito de Deus, que atua em nossas três partes da nossa alma, mente, vontade e emoção, como nós estamos vendo, nós precisamos ter uma mente controlada pelo Espírito. Para isso, precisamos exercitar sempre o nosso espírito com a mente colada no Espírito, como nós vimos em Romanos capítulo 8, né? Que a mente posta no Espírito é vida e paz, tá vendo? Então a mente colocada no Espírito é uma mente controlada pelo Espírito, dominada pelo Espírito, e ela não fica pensando só nas coisas terrenais. Ela ganha luz e pensa o que Deus pensa, pensa o plano de Deus, atua pelo plano de Deus. É isso que Deus tem para nós. Aí, resumindo também, a nossa alma, ela precisa ser tomada pelo Espírito, porque o encargo de Deus para nós, com relação ao seu plano, seu propósito, que é o seu bom prazer, é justamente o Evangelho. Amém? Essa semana nós estamos vendo que o Evangelho da glória de Deus deve tomar nossa alma. Nós devemos nos envolver com o Evangelho, devemos viver o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é só para a salvação. Você foi salvo, eu fui salvo. Mas não parou aí. A salvação é o aspecto da graça. O Evangelho da graça nos alcançou. E precisamos propagar para alcançar os incrédulos com o Evangelho da graça. Mas para eu viver o Evangelho do Reino, eu preciso exercitar o desfrute do Evangelho, tomar a glória do Evangelho, que é Deus mesmo atuante, porque o Evangelho é boas novas de grande alegria, de grande prazer, de satisfação. E ele, para nós, é o aspecto do reino. Para os outros, pode ser para a salvação, como o aspecto da graça, mas também como reino. Por isso que no final aqui diz assim: o Evangelho, querido leitor, não é tarefa, dever, peso ou algo que somos obrigados a fazer, não. Eu até aplico aqui. Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, 1 Coríntios 9. Se eu prego por obrigação, entende? É um dever meu. Mas se eu prego por livre e espontânea vontade, entende? É porque eu sou cooperador com o Evangelho. Ou seja, o Evangelho, meus irmãos, é para salvar a minha alma todo dia. O dia que eu saio e dedico a comportar a dinâmica, contatar as pessoas na rua, visitar, seja no comércio, orar pelos comerciantes, abençoá-los, orar por eles, orar pelos seus clientes, pela despacho das suas mercadorias, eu estou, nesse momento, até levando a orar, para quê? Para que eu desfrute o Evangelho do Reino, que encabeça o lojista, encabeça sua loja, encabeça seus clientes, e assim, as pessoas na rua. O Evangelho, nós devemos cooperar com ele. Nós amamos a Deus e os homens, aí entra. Por isso pregamos o Evangelho. Amém? Deus nos deu um espírito de amor, de amar as pessoas. Primeiro amamos a Deus e agradecemos a Ele por ter nos dado a oportunidade de vivê-lo como o Evangelho da sua glória. Amém? E aí nos dá o encargo e o amor para com as pessoas, para levarmos o Evangelho a elas. Amém? Que a nossa emoção seja saturada do amor de Deus e que nós expressemos servindo, pregando o Evangelho e apacentando as pessoas. Então, meus amados irmãos, dou graças a Deus porque eu preciso ser salvo na minha alma. E a salvação da minha alma tem a ver com o Evangelho da glória de Deus.
o Evangelho no aspecto do reino. Eu desfruto, mas também eu sou controlado pelo poder, pelo reino que advém do Evangelho. Amém? Então vamos amar ao Senhor, exercitar a comunhão com Ele, exercitar uma consciência tratada todo dia e exercitar também o poder da pregação do Evangelho, tomando a nossa alma, nossa mente, vontade e emoção, e assim sirvamos ao Senhor e às pessoas até a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Um bom dia para todos. Amém.